Alegria, salve, salve, família Sente. Eu estou profundamente emocionada nesse momento, porque nós vamos falar de um livro que eu tenho um carinho muito especial, onde eu pude conhecer a história do nosso querido professor Nestor, que nós temos aqui várias aulas desse professor, que está no plano espiritual e através da mediunidade, nos trouxe muitas aulas e muito conhecimento, muito importante, reflexões valiosíssimas. Clique em playlist, clique dentro de playlist, aulas do professor Nestor. Você vai ter a mesma oportunidade que eu tive de repensar muitos aspectos da vida, trazendo mais clareza no entendimento. E eu tive a oportunidade de corrigir esse livro para publicar. Não fui eu que psicografei, foi a Vânia, minha mãe, mas eu corrigi esse livro, A História de um Simples Professor, mas que é uma alma grande e muito querida e cativou o amor e o carinho de todos nós aqui do CENTE. Vânia, olá! Você é a grande psicógrafa dessa obra muito, muito bonita e emocionante. Pois é, boa noite. Boa noite ao William, boa noite a Dani, que estão todos aí, boa noite, Andréa. Então, pois é, o professor Nestor, do nada, falou, vamos escrever aí uma das minhas vidas aí, a última vida, ou penúltima vida, não me lembro, mas ele falou, vamos escrever. Aí comecei a escrever, e foi muito interessante, foi uma experiência, porque eu nunca havia escrito uma psicografia de um livro. Sempre houve psicografias de folhas, assim, de espíritos que trouxeram mensagens, mas livro mesmo, uma história completa, eu nunca havia recebido. E foi muito agradável, porque o Nestor é um espírito amorosamente, assim, ele é muito carinhoso, ele é muito espiritualizado, é muito gostoso ter a presença do Nestor, assim, ao lado, sabe? Ele é muito inteligente, né? Então, tanto que as aulas dele são magníficas, eu assisto quando eu faço a psicofonia dele, né? Depois eu vou no nosso site assistir a própria aula que ele deu, porque eu não me lembro, né? Mas olha, maravilhosas as aulas dele. Então, ele é um espírito assim que, nossa, foi muito bom ter feito isso. Foi uma grande experiência para mim. Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade. Como elas já fizeram aí na introdução, apresentando desta feita o livro A História de um Simples Professor, do nosso querido Nestor. A Vânia já fez aí uma pequena introdução a respeito, e eu queria também aqui aproveitar para pedir aí o engajamento da nossa Daniele Mota, que é a nossa curadora, que já participou conosco dos outros 4 vídeos de apresentação dos livros, os 3 de Antônio de Pádua Neves, que eu psicografei, o livro de Adenildo Araújo, que a Andréa psicografou, e chegou a hora da gente falar do livro do Nestor. Né, Dani? Foi bem interessante essa experiência também, né? Boa noite, William. Boa noite, Vânia. Boa noite, Andréia. Sim, com certeza, foi muito interessante essa história do professor Nestor, porque ele é muito doce com as palavras, né? Então, foi bem diferente dos outros livros. Ele conta a história dele de uma forma bem minuciosa e agradável de se ler, com muita informação bacana. Então, usando aqui o nosso recurso de multimídia, que a gente já usa habitualmente aí nas aulas do Livro dos Espíritos e em outros vídeos que fizemos, nós temos aqui, então, a capa do livro é esta, que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Não temos o livro físico em nossas mãos, então, essa é a capa, minha gente. É feita por inteligência artificial também. Foi muito legal, foi muito bacana esse desenho. E este é o miolo do livro. Então, a gente começa aqui com a história de um simples professor, sempre lembrando que o nome que aparece na capa, essa aqui é a contracapa,
é do médium, tá? Por uma questão, inclusive, de legislação brasileira, a gente não pode colocar aí professor Nestor, mas é mencionado durante o livro inteiro que esse livro é do professor Nestor. Bom, ele começa com um prefácio que o Antônio de Pádua Neves, o diretor espiritual da casa, fez, né, explicando um pouquinho a respeito do livro e da honra que ele tem de trabalhar junto com o Nestor. E aí a gente começa aqui, como fizemos nos outros, vamos fazer igual. Fizemos a introdução, onde ele faz, essa introdução dá para a gente ver ela bem curtinha, né? Onde ele fala que ele veio ao mundo para ser melhor do que é, e ainda tem dificuldades para conseguir conquistar o ideal, mas que ele está no caminho. E aí, Vânia, vamos comentando um pouquinho aqui, ó. Quando ele começa aqui, então, o primeiro capítulo, ele fala da vida dele. O que você pode comentar desse ponto aí, você que foi a autora material desse livro? É assim, ele falou que nessa encarnação ele morou na Inglaterra, né? E começou a contar sobre os pais, como era a vida dele. Ele é bem assim, bem meticuloso para contar tudo, sabe? E é muito interessante, é gostoso de psicografar e gostoso de ler, porque ele é um romance, né? É uma história de vida, são os processos que ele viveu. Aí no começo é toda a história inicial dele, como criança, que perdeu a mãe, e aí ele conta com quem ele foi criado, de que jeito era a vida dele. Depois esse grande dia, porque ele conheceu uma mulher, lógico, sempre tem uma mulher num romance, senão não seria romance, e todo homem maravilhoso como o Nestor não podia ficar sozinho, né? Ele teria que ter alguém. Então, ele conta nesse grande dia, que não vou dizer do que, mas é interessante esse grande dia. Para ele foi considerado um grande dia. Mas eu não vou dizer o que, né? Que vocês leiam, e aí vocês vão ver o que tinha nesse grande dia. Gente, como foi eu que corrigi esse livro traz muitos esclarecimentos, porque a história do Nestor é uma história de perdas, e perdas muito importantes. Ele perdeu, quando criança, o pai e a mãe. E no transcorrer da vida dele, ele foi vendo como ele conseguiu, diante daquela situação tão difícil, porque ele perdeu num acidente, né, de carruagem, os pais. Então, a maneira com que Nestor vivenciou essas perdas muito relevantes na vida dele, que traz um conteúdo muito importante nesse livro. Porque, como todos disseram aqui, é um espírito de uma delicadeza muito grande, mas principalmente um espírito que sabe dar a volta por cima, e ele conta em miúdos como ele fez para dar a volta por cima e como ele foi levando a vida diante disso. O Nestor está participando dessa reunião, ele está aqui ao lado, e está falando comigo que a vida dele realmente foi uma vida como a de todos, porém, ele teve uns sofrimentos que ele nem quis colocar no livro, para que as pessoas não ficassem presas ao sofrimento que ele teve. Mas ele sofreu muito, foi muito difícil a luta dele com ele mesmo, mas ele está dizendo, por que eu iria colocar uma luta tão grande em minha interior, contando os meus sofrimentos, os dias que eu chorei, as noites que eu fiquei chorando e que eu me sentia sozinha? Eu preferi não colocar isso. É o que ele está dizendo. Eu preferi colocar uma palavra mais leve, mais feliz, para que isso não ficasse tão forte para as pessoas que iam ler o meu romance. É o que ele está dizendo aqui. Vânia, eu acho interessante isso que você está falando, e o Nestor, né, por ele mesmo dizendo que essa ele fez questão, né, de falar dos momentos mais normais. Sim, tem alguns relatos de momentos difíceis, mas essa normalidade que passa, né, de uma história de uma pessoa comum, é muito interessante, e da forma minuciosa que ele descreve, a gente se aproxima muito dele,
né? Então, eu achei bacana essa mensagem ser dita de uma forma que a gente veja que esse espírito tão evoluído, que trabalha com a gente, que está sempre falando com a gente, foi uma pessoa comum, como qualquer outra. Para mim mesma, lendo, eu vejo que isso normaliza mais essa troca com a espiritualidade. Eu, ouvindo você falar, Daniele, eu posso lhe dizer, olha, tudo isso que eu estou repetindo é dele. Estou repetindo palavras do Nestor, que está aqui do lado. Está aqui, ó. Ele está dizendo assim, Daniele, realmente, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Vivi, sofri, eu passei por todos os processos que todo mundo passa. Não tem diferença. A única coisa é que tem muitos detalhes que a gente pode colocar no livro e que as pessoas podem se ver. Elas podem se ver naquelas situações e ver que tudo passa, como tudo mudou, como as coisas mudaram, como também tive partes boas na vida, felicidade. Então, isso é importante. Eu acho que a gente não tem que... Eu, como espírito, que já passei por tantos processos, que ainda não contei, mas vou contar depois alguns processos meus no plano espiritual, aí eu falarei de sofrimento, aí, infelizmente, eu tenho que contar também uma parte do meu sofrimento, mas é para um outro livro. Esse livro agora não é. É um romance, é uma história que cativa, foi a minha vida. Ó, tudo isso ele está me repetindo. Veja bem, Andréia, você também teve a sua vida, seus processos. Se você tiver que escrever sua vida, você também vai fazer um romance, porque toda a nossa vida é um romance. Tem coisas boas, tem coisas ruins, e se você colocar para a pessoa, eles vão se ver também na tua vida. Só que a única coisa que tem mais aí é que depois a gente conta também o plano espiritual, como é o nosso desencarne. Aí muda, porque vocês ainda estão encarnados, vocês não têm lembrança de como foi o desencarne de vocês. Mas a gente está colocando o espírito já aqui na erraticidade, já como professor que eu sou, um livro para que as pessoas se sintam bem e gostem de ouvir uma coisa boa e toda essa superação que eu tive, que eu passei. Uma coisa muito interessante, Nestor, que eu realmente fiquei muito curiosa quando eu li, é que você encontrou duas esposas que você teve no plano espiritual. E aí eu não vou contar para o pessoal. Você não vai contar isso. Mas vocês vão comprar esse livro e vocês vão ver um exemplo, né? Não quer dizer que com todas as pessoas seja igual, mas pessoas que tiveram mais de um casamento, como é esse reencontro no plano espiritual. Então, é muito educativo para que a gente possa entender o processo de evolução e o processo de entendimento entre diversos espíritos diferentes, né, que nós vivemos aqui na carne, quando encontramos no plano espiritual. Então, esse gancho aqui vale a pena falar para vocês, porque quando eu li, realmente foi surpreendente. Eu realmente fiquei muito surpresa com o que aconteceu. E eu não vou dizer o spoiler, vocês vão ter que comprar o livro no Clube dos Autores, né, que a gente está vendendo esse livro, porque traz grande ensinamento, ainda mais nos dias de hoje, que a gente passa por vários relacionamentos, hoje em dia a sociedade é mais aberta, né? Então, como é individual a relação entre as pessoas, e o seu exemplo, Nestor, vai trazer muito conhecimento para as pessoas, vale a pena conhecer. Daniele, o que você achou, você que leu também? Tem mais alguma coisa que chamou sua atenção? Vários pontos, né? A simplicidade dele para aquela época, né? Em que ele vivia e a posição que ele tinha, que vocês vão ver como leitores, e ele era uma pessoa muito humana, na sua profissão e no seu dia a dia, muito família, e é muito interessante também, depois do desencarne,
como ele vai ver toda essa nova forma de vida, né? A vida continua, né? Mas de uma forma completamente diferente, e para ele também foi. Então, são muitos degraus, né, que vai se calcando para chegar até hoje. Ele está aí, ó, está aqui falando com a gente. É uma honra, né, todo esse aprendizado. Uma coisa legal também, ele conheceu pessoas importantes do começo do espiritismo na Europa. Então, ele narra isso no livro. Você que tem curiosidade, você vai ver detalhes muito interessantes de reuniões, de situações que ele presenciou e que ele viveu do começo do espiritismo na Europa, e você precisa ler para você saber. Eu não vou entrar em detalhes, não. Vou te deixar curioso, mas ele vai narrar muita coisa que vai fazer muito sentido para você, e detalhes que ele vivenciou que vai acrescentar muito conhecimento. Nós estamos falando desse livro, né, A História de um Simples Professor, mas nós temos mais 4 livros da Lavra do Ciente até o momento. Todos eles estão no site do Clube dos Autores. Você pode comprar livro físico ou em PDF. Todos esses livros são de um conhecimento muito importante para que você entenda de uma maneira atualizada e verdadeira a vida no plano espiritual. E eu digo, não são livros espíritas ou umbandistas, são livros sobre a vida real de todas as pessoas, porque nós vivemos na carne e nós vivemos no plano espiritual. Então é muito enriquecedor você verificar, porque são situações que você pode passar de uma maneira muito semelhante. Aqui está, né, os 5 livros que até o momento o CENTE produziu, né? Citações diárias, do Antônio de Pádua Neves, Tô na Área, Se Derrubar é Pênalti, Memórias de Assassino a Chefe de Terreiro, Minha Vida é Assim que É, e A História de um Simples Professor, que é o motivo desse vídeo aqui. Então, são livros, assim, imperdíveis. Entra aqui no Clube dos Autores e adquira já. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença na sua maneira de ver a vida e de ver a sua própria vida. Você está gostando desse vídeo? Dê o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e faça seus comentários aqui embaixo. Depois que você lê o livro, ou mesmo antes, se você tiver alguma pergunta para esses 3 autores, que é o Antônio, o Adenildo ou o Nestor, deixa aqui nos comentários que a gente vai pedir que eles leiam, que possa trazer uma resposta para você. É muito interessante essa possibilidade de comunicação com eles. Fica aqui nos comentários livre para que você tenha essa interação com os autores espirituais dos livros. Então é isso, né, gente? Quero agradecer demais aí a autora material do livro pela apresentação que fez, as minhas outras colegas de trabalho que fizeram seus comentários, a Daniele pela curadoria, pela criação física do livro, né, a criação das letras, né, a criação da capa, e toda a preparação, e mais que isso, a forma de nos colocar, né, ou colocar esse livro em condição de ser vendido tanto quanto os outros, né? Aqui embaixo, como já foi bem relatado, nós temos o link de todos eles, e a gente pede que vocês os adquiram, leiam, e as dúvidas que tiverem, os comentários que acharem coerente e necessário, mandem para nós para que a gente possa interagir com vocês. Legal a ideia? Gratidão aí por tudo, um grande beijo no coração de todos, e axé. Um beijo no coração de todo mundo, e axé. Um beijo e nos vemos de repente. Axé. Boa noite e axé.